Física. Olá, pessoal. Então, na semana passada nós vimos o que era magnetismo, né? A gente viu que os ímãs, ele tem a produção do campo magnético dado pelos elétrons, né? Lembra do spin do elétron? O spin do elétron produz o norte e o sul, né? Então, cada elétron vai produzir norte e sul. Por isso, se você quebrar um ímã, não tem como quebrar um elétron no meio para tirar esse movimento do elétron, metade norte, metade sul. Quando você quebra um ímã, você ainda vai ter norte e sul em cada pedaço, né? Então, um material magnético, campo magnético total, né? Os spin dos elétrons, eles estão basicamente virados para a mesma direção. No metal é diferente, cada elétron gira para um lado, né? No ferro, quando você aproxima um ímã de um ferro que tá assim todo bagunçado, esse ímã aqui vai ter um produzir. Esse ímã, eu tô apontando nessas. Este ímã aqui vai produzir um campo magnético que vai fazer com que esses daqui se alinhem também, tá? Então, esse daqui vai fazer com que esses daqui se alinhem. Por isso que o ímã atrai o ferro, tá? O ferro ou material ferro magnético, como níquel, se não me engano, cobalto. Isso vai fazer com que esses spin no ferro se alinhem e o ferro comece a se comportar como se fosse um ímã, tá? Por isso que o ímã atrai o ferro sempre, tá? Então, o que a gente viu? Campo magnético produzido pelo movimento dos elétrons. E quando você tem uma corrente elétrica passando por um fio condutor, por exemplo, você liga um aparelho na tomada, o aparelho está funcionando, está passando corrente elétrica por aquele aparelho, por aquele fio. E movimento de carga elétrica, qualquer carga, produz campo magnético, tá? Então, a produção de campo magnético é produzido pelo movimento de carga, ou seja, quando tem corrente elétrica no fio condutor, esse fio condutor, essa corrente elétrica vai produzir um campo magnético. E esse é o funcionamento básico do eletroímã. O eletroímã, ele é um ímã artificial, é um ímã produzido pela corrente elétrica, tá? Então, quando a corrente elétrica, aqui tá um esqueminha simples do eletroímã, né? Então, vai ter uma pilha que vai produzir corrente elétrica, essa corrente elétrica vai passar aqui por esse fio. Aqui tem um prego, por quê? Porque prego é de ferro, é um material ferro magnético, ele vai, vamos dizer, amplificar, né, o campo magnético aqui que é produzido por esse fio. Então, nesse fio vai produzir um campo magnético e esse campo magnético, o ferro, vai obedecer esse campo magnético, vai funcionar como um ímã, tá? O fio sozinho, ele já funcionaria como um ímã, tá? Mas o ferro, ele vai amplificar. Então, o eletroímã no ferro velho, acontece bastante isso, né? A gente tem um eletroímã, você liga o eletroímã, ele vai atrair todo o ferro da região, você vai lá para o lugar que você tem que depositar e desliga a corrente elétrica. Desligou a corrente elétrica, ele vai deixar de funcionar como ímã e o ferro ele vai cair, tá? Então é quando você precisa pegar algum objeto e depois largar, tá? Porque o ímã natural ele só pega aquele objeto, depois ele não desliga, né? Agora o eletroímã dá para você desligar e tem essa funcionalidade principalmente para ferro velho ou qualquer objeto que tenha que ser pego, né? Com material ferromagnético, tá? Transformador. O que o transformador de tensão faz? Lembra o que é transformador? Você tem um aparelho que funciona na tensão de 220 e você quer ligar
numa tomada de 110, você precisa de um transformador, né? Que você vai ligar com uma tensão diferente da outra. Então, aqui, um lado tem 100 watts, o outro 400 watts, não, volts. 100 volts e aqui 400 volts. O que acontece com o transformador? O que ele é? Ele é basicamente uma indução eletromagnética. O que é indução? Quando passa corrente elétrica no fio, vai produzir campo magnético. Esse campo magnético vai ser amplificado e vai passado por um material, ferro magnético, que vai produzir esse campo magnético aqui, vai produzir corrente elétrica aqui. Então, corrente elétrica produz campo magnético e campo magnético produz corrente elétrica, tá? Então, o inverso é válido também. E o transformador, ele usa esse princípio, tá? Então, produção de corrente aqui produz campo magnético vai produzir corrente aqui. Então, não são dois fios. O fio que liga nesse lado aqui, ele não vai tocar do outro lado, tá? Então, vai passar corrente elétrica de um lado para outro. E o transformador é basicamente isso. O que muda de um lado para outro? O número de espiras, o número de voltas que tem de um lado do transformador. Então, de um lado tem fios enrolados, né, nesse material, esse núcleo, né, ferro magnético. Pode ser um núcleo de ferro mesmo. A quantidade de voltas vai produzir a tensão que você quer. Então, se você tem mais voltas, a tensão vai ser maior. Se você tem menos voltas, a tensão vai ser menor, tá? Então, é assim que você transforma. Por exemplo, o nosso carregador de celular, ele tem um transformador. Porque ele não carrega 110 volts ou 220 volts. Ele carrega com 5, 6 volts só, tá? Então, precisa de um transformador. Então, ele vai ter mais voltas de um lado, né? Por exemplo, 100 volts de um lado, vai ter mais 10 voltas, 5 voltas. E do outro vai ter menos voltas, tá? Então, a tensão de um transformador, ele é proporcional ao número de voltas. Esse N aqui é o número de espiras, é o número de laçada, né? Espiras, a gente fala que é um laço. Então, é o número de voltas de cada lado. E quando cai um raio e queima um aparelho em casa, tá? O que acontece com o raio? O raio é movimento de elétrons, corrente elétrica gigantesca, né? Que vai passar da nuvem para a Terra. Quando ele passa da nuvem para a Terra, da Terra para a nuvem, esse movimento de elétrons vai produzir um campo magnético gigantesco. Esse campo magnético passando próximo dos fios, né, de alta tensão que tem nas ruas, né, dos fios nos postes, ele vai induzir uma corrente elétrica nos fios. Então, lembra que campo magnético induz corrente elétrica. Então, vai produzir uma descarga elétrica naqueles fios condutores e vai para a nossa casa, tá? Então, o raio, ele pode acontecer longe da nossa casa, mas passou perto de um fio. Esse fio vai conduzir a eletricidade, normalmente passa por um transformador para chegar até a nossa casa. Se o transformador não queimar e cair a energia na nossa casa, ele pode ter uma descarga elétrica na nossa casa, pode cair o disjuntor ou o fusível, né? Quando tem uma descarga elétrica na nossa casa, cai a energia, ou pode queimar os aparelhos, tá? E agora o gerador. Como que gera eletricidade? Eu já falei, campo magnético. Campo magnético produz corrente elétrica. Então, como que funcionam as usinas elétricas? Eles basicamente têm um fio
uma bobina, né, que vai ter voltas aqui, e vai ter movimento entre a bobina e o ímã. Esse movimento entre ímã e bobina vai produzir corrente elétrica. Então, qualquer usina elétrica ou gerador precisa de movimento, tá? Com exceção da usina solar, né, que daí não tem movimento. Mas as outras que possuem geradores precisa de movimento para movimentar esse ímã e produzir corrente elétrica nessa bobina. A gente vai ver como que funciona as usinas elétricas e é um conteúdo importantíssimo para Enem, tá? O que vocês precisam saber das usinas elétricas? O funcionamento delas, as transformações de energia que acontecem nas usinas e os impactos ambientais, tá? São esses três pontos que eu vou explicar nessa semana e na próxima, tá? Então, funcionamento básico de uma usina. Tem que ter, aqui é o gerador, isso aqui é o gerador, né? Esse gerador vai estar acoplado aqui a uma turbina. Vou colocar só T de turbina, tá? Então, girou a turbina, vai girar aqui o ímã, né? E vai produzir corrente elétrica. Então, toda usina elétrica, com exceção da solar, vai ter uma turbina que está acoplada ao gerador e o gerador vai transformar esse movimento em eletricidade. E daí a eletricidade vai ser transmitido, né, pelas linhas, por aqueles fios de alta tensão, né? Bom, quais são as energias? A gente tem que relembrar, né, quais são os tipos de energias, porque vai ter as transformações de energia nas usinas, né? Então, primeiro, energia mecânica. Energia mecânica é energia relacionada a movimento. E existem dois tipos de energia mecânica, a cinética e a potencial. A cinética é propriamente o movimento, tem velocidade, tem energia cinética, tá? Lembra da fórmula mv² sobre 2. Essa é a fórmula de energia cinética. A energia potencial é uma energia acumulada, vamos dizer que é uma energia escondida, tem potencial de adquirir movimento, mas não tem ainda, né? Então, por exemplo, um objeto que está numa certa altura, se eu soltar essa caneta, ele vai adquirir velocidade. Da onde ele tirou essa energia cinética, essa energia relacionada com velocidade? Com relação à altura. Então, um objeto que tem uma certa altura, ele tem uma energia potencial, uma energia escondida, uma energia que tem potencial de adquirir velocidade. A mesma coisa, um elástico ou uma mola. Se você estica um elástico, ele tem potencial, se você soltar, ele de adquirir velocidade de movimento, tá? Então, energia potencial é aquele que tem potencial de adquirir velocidade. E existem dois tipos, a gravitacional, que tem a ver com a altura. A fórmula é massa, gravidade vezes altura, é a que mais cai nos vestibulares, né? São essas duas energias. A elástica não cai tanto, mas é parecido com a energia cinética. kx² sobre 2. K é uma constante elástica, depende de cada material, é um valor que ele vai dar no exercício. E x é o quanto que você deforma, o quanto que você estica ou o quanto que você comprime uma mola, por exemplo. Então, energia mecânica, isso é questão de primeiro ano, né? Vocês estudaram no primeiro ano. Energia térmica, vocês estudaram ano passado, né? O Q macete, lembra dessa fórmula? Q macete, quantidade de calor, né? Energia térmica. Energia térmica em trânsito, a gente fala que é o calor, né? Tem a energia elétrica, que a gente já estudou. Energia elétrica, potência vezes tempo. Existe energia química, por exemplo, da combustão ou das transformações químicas. Existe energia nuclear, que a gente vai estudar a radioatividade mais pra frente. E existe energia luminosa, que tem a ver com os raios de luz, que é a energia solar, a usina solar utiliza a energia luminosa para produzir eletricidade, né? Então, vamos lá mais fácil, a usina eólica.
A usina eólica, ele é muitas vezes é chamado de energia eólica. O que é a energia eólica? Energia de movimento, né? O vento é o quê? É movimento do ar. E movimento é energia cinética, tá? Então, o que acontece na usina eólica? O movimento do ar, energia cinética, vai fazer movimentar a turbinas, né? São aquelas pás dessas hélices. E que está acoplado aqui já o gerador está aqui já, tá? Vai produzir eletricidade e daí vai para as linhas de transmissão pelo chão. Então tá aqui as turbinas, né? Que aqui no centro está o gerador e as linhas de transmissão vai para o chão, vai para uma central e vai para as linhas de alta tensão. Isso é usina eólica. O funcionamento fácil, né? O vento vai gerar as hélices que está acoplado ao gerador, que vai produzir eletricidade, a eletricidade vai para as linhas de transmissão. Transformações de energia. A energia cinética do vento vai ser transportada para as hélices, que também vai ter energia cinética, e essa energia cinética vai ser transformada no gerador em eletricidade. Todos os geradores funcionam assim, né? Energia cinética, energia de movimento, né? Movimento do campo do ímã, vai produzir a eletricidade aqui, vai produzir a energia elétrica. Então, energia cinética e elétrica. Isso sempre vai acontecer no gerador. Transformação de energia cinética em elétrica. É só no gerador que acontece isso, tá? Opa. Então, funcionamento, transformações de energia, só isso, né? Energia cinética em elétrica. E agora os impactos ambientais. O grande problema da usina eólica, ela precisa estar num lugar que vente o tempo todo. Essas hélices aqui tem que estar girando o tempo todo, porque senão ele vai desgastando, vai curvando as hélices. Então, quando não tem vento, você tem que gastar energia elétrica para girar esses motores. Ninguém fala isso. Outra coisa, tem uma eficiência muito baixa, né? É uma energia cara, porque você precisa de muitas turbinas para produzir eletricidade, mas é uma energia de fonte, uma usina de fonte renovável, né? O vento é uma fonte renovável e produz pouquíssimos impactos ambientais. Um impacto ambiental é poluição sonora, né? Nesses parques eólicos aqui, faz um zumbido muito alto e fica o tempo todo com aquelas hélices, né? Então faz uma poluição sonora. As pessoas que moram próximos a essas regiões sofrem por causa disso. Outra coisa, essas hélices aqui quebram com facilidade, né? Até por conta, né, de ficar com vento o tempo todo. Também tem alguns animais que batem nessas hélices e morrem, né? Os pássaros. Existem parques eólicos construídos em rotas de migração de pássaros e morrem milhares de pássaros porque eles construíram ali, né? É claro que vão matar não só pássaros, mas insetos também, quilos e quilos de insetos que morrem aqui, né, por dia. E, bom, isso não é ruim, porque para mim inseto é ruim mesmo, né? Mas também tem a produção de lixo, porque essas hélices aqui não duram muito tempo, tá? Até por conta do choque de bichos e animais e vento, né? Ele vai desgastando. Então tem uma produção de lixo grande. É uma usina boa para ter no país? É uma usina boa,
Mas a gente vai usar só essa usina eólica? Vamos construir só usinas eólicas? Vamos acabar com as hidrelétricas, com as termoelétricas, com a usina nuclear? Vamos só ter usina eólica? Não, não dá. Porque não é todo lugar que venta o ano inteiro, o tempo todo, né? Então a gente tem que ficar contando com vento, nem sempre tem, né? Ou em todos os lugares. Então, no lugar que dá para pôr, ótimo, né? Apesar de não render muito, mas a gente tem que ter outros tipos de fontes de energia, né? Não só a eólica. Bom, aqui no Brasil a gente tem bastante usinas hidrelétricas, tá? Gente, eu só vou explicar mais essa usina na próxima aula, eu vou explicar as outras, tá? Porque senão vai ficar muita coisa, né, numa aula só. Como que funciona uma usina hidrelétrica? A hidrelétrica, hidro vem de água, né? O que vai girar a turbina? Lembra que toda usina nuclear tem, toda usina elétrica tem turbina, gerador e linhas de transmissão. Isso em todas. Agora, a maneira de gerar a turbina, aí a eólica é o vento que gira a turbina, a hidrelétrica é a água que vai gerar a turbina, as termoelétricas vai ser o vapor de água. Então, as diferentes usinas elétricas são as diferentes maneiras de girar uma turbina. Tá? O que acontece na usina hidrelétrica? Ele tem que alagar uma região gigantesca para fazer um reservatório de água. Esse reservatório de água, ele vai ter sempre uma certa altura, ele vai por um duto, né? Por uma ponte, por um cano. Ele vai passar pela turbina, a turbina vai girar, a turbina está acoplado aqui ao gerador. O gerador vai produzir eletricidade, vai transformar essa energia cinética em eletricidade e vai aqui para as linhas de transmissão. Depois que passou pela turbina, a água vai seguir o curso natural do rio, né, que vai se represar. Então, esse é o funcionamento da usina hidrelétrica. A água cai de uma certa altura, passa pela turbina, a turbina está acoplada ao gerador, produz eletricidade, vai para as linhas de transmissão. Depois que passou pela turbina, a água segue o curso. Funcionamento. Transformações de energia. A água tem que estar numa certa altura. A altura é energia potencial, tá? Energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial da água, a água numa certa altura, vai cair na turbina, ou seja, essa energia potencial vai ser transformada em movimento da água, né, e na queda da água, movimento, energia cinética. Então, energia potencial aqui no reservatório vai ser transformado em energia cinética aqui no duto. Chegando aqui no duto só vai ter energia cinética que vai vai passar para a turbina, né? Vai ser transportado para a turbina. Essa energia cinética, o gerador transforma em energia elétrica. E daí transportado, né, para as linhas de transmissão, transmitidos. Essas são as transformações de energia que acontecem na usina hidrelétrica. Agora, impactos ambientais. Tem aqui no reservatório, tem algumas usinas hidrelétricas que cidades que tiveram que sair dos seus lugares, né? Tiveram que mudar uma cidade inteira de lugar porque alagou uma cidade inteira. Cidade pequena, claro, né? Mas alagou uma cidade inteira. Pode alagar floresta, ou uma região muito grande. Vai ter que ser uma região muito grande, porque tem que ter um reservatório para ter água e produzir eletricidade o ano inteiro, né? Então, quando você alaga uma região de floresta ou de vegetação, essa vegetação vai estragar e a decomposição de matéria orgânica produz gás metano. Então, na construção da usina hidrelétrica, tem um impacto ambiental, que é nesse reservatório.
Depois disso, praticamente não tem. No máximo, por exemplo, normalmente o rio, né, onde é feito esse reservatório, o percurso do rio ele é desviado. Se ele não for desviado e a usina hidrelétrica for no meio do rio, pode ter uma dificuldade não, uma barreira para que peixes migrem, né? Porque às vezes, por exemplo, a piracema, né? Os peixes eles migram para deixar os óvulos deles lá, os óvulos não, os óvulos, né? Para nascer os outros peixes, né? Então pode ter essa obstrução de migração. Normalmente a usina hidrelétrica ela faz um desvio, né, do rio, tá? Para não interferir nesse caso na migração de peixes, tá? Então, fora isso, ela é uma energia limpa e renovável, tá? A água é considerada uma fonte renovável de energia. Por quê? É fonte renovável, não é de energia. A água é uma fonte renovável. Por quê? Porque a quantidade de água do planeta não diminui. Claro que pode diminuir a quantidade de água doce, né? Mas a quantidade de água normal não, né? Então a água, ela funciona, ela tem um ciclo, né? Ela vai, por exemplo, a água dos rios, eles desembocam no mar. A água não só dos rios como do mar, eles evaporam, né, com o sol. Evaporando formam nuvens e cai como forma de chuva, vai cair na terra, vai cair no mar também. Então a água ela se renova, tá? Então não diminui a quantidade. Então é isso. A gente viu usinas eólicas e hidrelétricas. Na próxima aula a gente vai ver térmicas, nucleares e solares, tá? E vai ver também como que o mundo e o Brasil usa, né, tem as fontes de energia. Gente, é um conteúdo importante para Enem, espero que vocês se atenham um pouco, né? Então, a gente viu que corrente elétrica e campo magnético, né, eletricidade e magnetismo, eles caminham juntos, tá? Então, a eletricidade produz magnetismo, o magnetismo produz eletricidade. Tá? Mas o conteúdo principal são das transformações de energia, as usinas elétricas, funcionamento. Eu vou passar bastante questões sobre isso para vocês treinarem, tá? Então, até semana que vem. Tchau, tchau.